Olá pessoal, hoje vou gravar um vídeo muito especial, considerando principalmente que o cenário de emprego não mudou ainda no Brasil e que as pessoas precisam buscar alternativas para sobreviver. Eu venho trazer aqui 5 dicas que todo empregador ou empresário precisa observar. Na verdade, são 5 erros fatais que a sua empresa não pode cometer. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, clique no sininho para ativar as notificações. E eu agradeço desde já a vocês que têm se inscrito, que têm me motivado a trazer mais e mais conteúdo. E quais são então esses 5 erros que você não pode cometer na sua empresa? O primeiro erro é contratar uma pessoa sem registro em carteira. Nós conhecemos a burocracia no Brasil, sabemos do custo que o empregador tem ao contratar alguém em carteira assinada, só que se formos pesar os ônus e os bônus dessa contratação, temos muito mais ônus, muito mais prejuízos. Seja o próprio empregado, uma pessoa que trabalha sem ter nenhum vínculo com a empresa, que a empresa não quer ter, já se sente menosprezada. O empregado em si já tem esse sentimento de que ele é menos favorecido do que o seu patrão, e ainda não tendo registro, essa diferença acaba sendo ampliada. Então, quando o empregado tem um registro em carteira, além da garantia dos mínimos direitos legais trabalhistas, ele vai ter mais boa vontade para realizar as atividades e, consequentemente, vai ter um melhor desempenho. Vale lembrar que a lei foi alterada ano passado com a Lei 13.467 de 2017 e trouxe a aplicação de multa de R$3.000 por empregado não registrado, que pode ser dobrada no caso de reincidência, né? E para pequenas e microempresas, essa multa é de R$800. Ou seja, numa eventual ação trabalhista, além dessa multa, a empresa poderá ser condenada a pagar as verbas referentes ao vínculo de emprego. E isso vai fazer com que seja muito maior o valor que você vai despender numa eventual ação do que o valor pago para o empregado que é devidamente registrado. Um segundo ponto é o pagamento por fora. Tem dias que o empregado chega de tão bom humor, faz as coisas com maior cuidado, dedicação, dá o seu melhor, você percebe que ele está se esforçando e você pensa, puxa, vou dar um agrado para ele. Errado! Não faça isso. A nossa legislação não é favorável a esse tipo de atitude. O empregado tem que ter assegurado os direitos basilares que estão na CLT, na Constituição Federal, no próprio contrato de trabalho e nas convenções coletivas. Se você quiser bonificar as atitudes do seu empregado, no sentido inclusive de incentivá-lo a ser mais disposto cada dia mais, faça um planejamento, né? Tenha em mente como que deve ser pago. A lei não veda esse tipo de bonificação, mas precisa ser feito com cautela, principalmente quando há um depósito lá na conta. Por exemplo, tem um empregado que o salário dele é de R$1.000, mas como ele é muito bom, não sei o que, ele se doa, o empregador sente que ele é gente boa, vai e deposita R$500 na conta dele. Então, o salário dele final não é R$1.000 como está na carteira de trabalho, mas sim R$1.500. Esses R$1.500 é o valor base para todas as verbas dele, seja as verbas decisórias, como saldo de salário, 13º, férias proporcionais com 1/3, o FGTS, o próprio INSS. Numa eventual ação trabalhista em que há o reconhecimento desse pagamento por fora, vai dobrar praticamente o valor devido àquele empregado.
Vale destacar que a empresa que ainda faz esse pagamento na própria conta do empregado está produzindo prova contra si mesmo, já que não precisa nem de muita dilação probatória numa audiência, num processo, que o juiz já vai verificar lá, ó, tem pagamento recorrente que não integra o lerite, não está discriminado, então é pagamento por fora. Preste atenção, existem meios legais de bonificar os empregados e a sua empresa precisa observar em qual deles ela se enquadra e como fazer isso sem burlar a lei e sem onerar mais e mais a folha de pagamento, que eu sei que nós sabemos que é muito pesada, principalmente para os pequenos e médios empreendedores. Um terceiro erro é oferecer vantagens para uns em detrimento dos outros. Como assim? É certo que tem empregados que têm ânimo de trabalhar, que se doam, que valorizam o trabalho, mas há outros que parece que o trabalho é uma penitência, que ele está carregando uma cruz super pesada, que é um sacrifício. E nem sempre é porque o ambiente de trabalho é ruim, é porque aquela pessoa não gosta do que ela faz. E quando a pessoa não gosta do que faz, tudo tá ruim para ela. Mas suponhamos nesse cenário que ambos os empregados, o dedicado e o preguiçoso, desempenham a mesma atividade e foram contratados no mesmo período. Eu não posso bonificar o dedicado em detrimento do preguiçoso, porque embora exista essa situação, pode criar um cenário de discriminação, inclusive acabar acarretando a equiparação salarial, sendo que o valor que eu paguei para o dedicado eu teria que pagar também para o preguiçoso. Então não faça isso. Trate seus empregados de maneira igualitária. Se o empregado não está atendendo às expectativas, existem outros meios legais que não essa discriminação salarial especialmente. Um quarto erro é repreender publicamente o funcionário. Numa empresa é muito comum o empregador, especialmente aquele que está lá na linha de frente, que abre e fecha o negócio, que está lá contratando, falando diretamente com os empregados, ele se sente na figura de paterna ou materna, se é uma mulher que está gerindo, e os empregados são seus filhos, entre aspas. E aí, com essa relação próxima, acaba tendo situações em que você manda o empregado fazer tal coisa e você explicou para ele 1 milhão de vezes e aí ele ainda faz errado. E justamente naquele dia que você tá com credores em cima de você, que o faturamento não foi legal, as contas não bateram, você precisa organizar isso, ainda tem cliente ligando, um monte de coisa, e o seu empregado fez a coisa errada novamente. Você, seu burro! Meu! Se liga! Olha o que você fez, seu incompetente! Naquele surto de raiva na frente dos outros funcionários, na frente de clientes. Que situação vexatória para o seu empregado e até mesmo para você. Eu sei que não é fácil lidar com o ser humano, todos nós temos nossas diferenças, tem dias que nós nem estamos legais com nós mesmos, imagina com o próximo. Só que é estritamente necessário que haja um profissionalismo. Você que está no comando da sua empresa ou que gere um negócio, é um gerente ou algo do tipo, você detém o poder de chegar e chamar ele de canto e falar, você está divertido porque a sua conduta foi incompatível, eu te expliquei 10 vezes, você ainda está fazendo errado, então assina essa advertência. Se for uma falta gravíssima, você tem o poder de suspender ou até mesmo de demitir, com justa causa, se for muito grave, ou sem justa causa, se você vê que não está surtindo efeito, que aquela relação não tem como perdurar. O que não pode é você perder a calma e muito menos perder o profissionalismo, porque você tem que ter bem claro em sua mente que seus empregados são seus funcionários, existe um nível que precisa ser respeitado, não dá para misturar as coisas, tá? E o quinto e último erro que você não pode cometer na sua empresa é fazer do seu empregado um quebra-galho. Como assim? Suponhamos que Frederico tem
uma empresa que reforma sofás e tudo mais, e ele tem uns 3 empregados, entre eles Pedro. Pedro reforma o sofá, Pedro paga as contas da empresa, Pedro faz o almoço para todo mundo, Pedro vai na casa dos clientes fazer orçamento. Note-se que Pedro é o quebra-galho da empresa, ele faz todas as funções praticamente. E será que ele é remunerado a tanto? Embora não exista na lei nada tratando do direito ao acúmulo de função, que no caso do Pedro, ou até mesmo do desvio, se por acaso ele fosse contratado só para reformar sofá, mas na verdade ele pagasse só ficasse no financeiro da empresa. A jurisprudência tende a aplicar esses conceitos e fazer com que haja um aumento no salário dessas pessoas, porque se for configurado acúmulo de função ou desvio, a pessoa vai ter direito a um salário superior ao que ela recebia, e é fixado judicialmente um percentual. Se for no acúmulo de função, o juiz vai aumentar de acordo com as atividades realizadas. No desvio de função, ele vai levar como base o salário do desvio, que certamente é superior ao qual ele foi contratado. Então são essas 5 dicas, 5 erros que você não pode cometer na sua empresa, seja empresário, empreendedor ou até mesmo gerente que está à frente de uma empresa de terceiros, que vamos recapitular: contratar empregados sem vínculo de emprego, sem registro em carteira, realizar pagamentos por fora, oferecer vantagens a uns em detrimento aos outros, repreender os funcionários publicamente e 5, fazer do seu empregado um quebra-galho. Vendo esses 5 cenários, você terá uma maior proteção na hora de fazer o que você acha certo para a sua empresa, evitando assim que seu passivo trabalhista aumente consideravelmente. Essas são as minhas dicas de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo.